Perfeito. Pessoal, então retomamos a nossa leitura do Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche. Seguimos com a mesma dinâmica. Quer comentar, pontuar, abre o microfone, pede a palavra e vamos nessa. Vamos falar hoje o capítulo aqui sobre da virtude dadivosa. Então, começamos pelo 1. Quando Zaratustra se despediu da cidade cara ao seu coração, cujo nome era A Vaca Malhada, seguiram-no muitos que se denominavam seus discípulos, fazendo-lhe companhia. Assim, chegaram a uma encruzilhada. Então Zaratustra lhes disse que desejava continuar sozinho, pois era afeiçoado a andar sozinho. Ao se despedir, porém, seus discípulos lhe deram um bastão, em cujo cabo dourado havia uma serpente enrolada em torno do sol. Zaratustra se alegrou com o bastão e nele se apoiou. Então falou assim. Então falou assim aos seus discípulos: Dizei-me, como adquiriu o ouro o valor mais alto? Por ser incomum, inútil, reluzente e de brilho suave, por sempre se dar. Apenas como imagem da mais alta virtude, adquiriu o ouro o valor mais alto. O olhar daquele que dá reluz como o ouro. O brilho do ouro reconcilia o sol e a lua. Incomum é a virtude mais alta e inútil, reluzente e de brilho suave, uma virtude dadivosa é a virtude mais alta. Em verdade, eu vos entendo, meus discípulos, vós buscais como eu a virtude dadivosa, que podeis ter em comum com gatos e lobos? Tendes sedes de tornar-vos vós mesmos sacrifícios e dádivas. Daí a vossa sede de acumular todas as riquezas em vossa alma. Insaciável busca a vossa alma por tesouros e joias, pois vossa virtude é insaciável na vontade de dar. Obrigais todas as coisas a ir para vós e estar em vós, para que venham a refluir em vossa fonte como dádivas do vosso amor. Em verdade, ladrão de todos os valores se tornará esse amor dadivoso, mas eu declaro sadio e sagrado esse egoísmo. Colegas, alguém gostaria de pontuar até aqui? Senão eu sigo mais um pouquinho. É, Tiago? esse capítulo ele termina, né? A primeira parte, não, a segunda, a primeira parte, né, do livro, né? Ele termina a primeira parte e é um pouco difícil porque tem muitas metáforas, né? Mas primeiro que ele está aprofundando um pouco nos conceitos que ele já tinha falado. Mas o que ele traz aqui, ele traz uma coisa nova, né? Essa questão da dadivosa. Ele não tinha usado, pelo menos eu não lembro de ter usado essa palavra antes. Dadivosa no sentido de ser generoso, de aquela pessoa que dá, né? Que oferece, que se doa. Mas aqui, novamente, Nietzsche está brincando, né? Também com um pouco com o valor moral do cristianismo, porque ele é totalmente contra a caridade cristã, né? A gente já discutiu isso, porque ele não acha que a caridade é algo como posso dizer, algo nem bom para a pessoa que está dando, nem para quem está recebendo, porque você está criando ali uma situação de
enfim, de submissão do outro, né? O que ele está querendo dizer é uma questão da virtude dadivosa. É aquela pessoa que possui tanta força, tanta criatividade, tanta riqueza no pensamento e tantos outros valores que ele está trazendo aqui importantes, né, da ética, né, que ele está trazendo importante, que essa pessoa transborda, né, o seu interior transborda. E por isso é uma virtude dadivosa, porque aí ele diz até do sol, né? Ele traz a metáfora aqui do sol, porque é igual o sol ele não ilumina, ele não está dando a luz dele por uma obrigação, ele dá porque ele tem abundância, né? Porque ele tem tanto que ele transborda, e por isso que ele ilumina o sistema solar, né? Vamos dizer assim. Ele já usou essa metáfora em outros livros, da questão do sol. Então, e aí também o Nietzsche ele está trazendo aqui dois movimentos que, primeiro, essa questão de você ter tantas ideias, tanto conhecimento, assim como arte, como novos valores, e ser, então, uma pessoa criadora e aquele que transborda e acaba se doando e ensinando aos outros, né? Mas não ensinando nunca no sentido de você ser um líder, ser um profeta, né? Como a gente já discutiu. E contrapõe com essa questão da caridade cristã, né? Ele também traz a questão do ouro, porque o ouro ele sempre significa para Nietzsche, não o ouro, ele também brinca, né, com as palavras, não o ouro de dinheiro, mas a riqueza espiritual. Ele usa muito essa metáfora para dizer uma riqueza espiritual, porque é uma pessoa que está iluminada, que é algo que é valioso, né, visto como valioso, mas que ilumina, né? Aí junto com o sol, a metáfora, por isso que ele bota junto. E também ele já fala aqui do egoísmo. Acho que você leu, né? A parte do egoísmo já. Eu fui até o declaro sadio e sagrado esse egoísmo. Esse Aí foi egoísmo onde eu foi parei. isso. Porque o egoísmo saudável é aquele outro movimento que Nietzsche fala. Primeiro você tem que construir a si mesmo. Primeiro torna-te quem tu és, primeiro, né? Se desenvolva, cresça, crie seus valores, tornar aquilo que você quer e pode ser, e depois você vai transbordar. E aí vai doar, vai dar, vai ser né, alguém que vai agregar, né, para os outros. Então, é isso que Nietzsche trouxe até agora, nessa parte. São muitas metáforas, mas só que eu acho que é um desfecho que ele dá à primeira parte, de aqui o além do homem ele vai se transbordar tanto que ele vai ter a virtude dadivosa, que vai acabar doando aos outros, não como obrigação, mas por transbordo. É legal esse ponto, né, Tiago? Eu acho fantástico ali também quando a gente fala do termo egoísmo, porque em tempos atuais o egoísmo ele é muito criticado, ele é muito deturpado. Né? O Nietzsche ele tem essa questão do egoísmo também sadio, e aí a gente fala em autores como Ferenczi. O Ferenczi ele trabalha que para você ter egoísmo, você tem que ter o mínimo de ego. Porque se tu não tem o mínimo de ego, você cai num movimento que não é nem angústia. O Ferenczi ele fala até de agonia. E todo o trabalho psicanalítico flerta com essa ideia nietzschiana, um trabalho de construção de ego, de integração de ego. Então, se você não tem o mínimo de egoísmo, significa que provavelmente você é um ego desintegrado ou desfragmentado em muitos casos. E muito bacana, me chamou muita atenção, eu achei fantástica a metáfora que ele fala do sol e da lua, que o ouro tem essa meio termo entre os dois, né? Eu achei genial isso do autor, do Nietzsche. E aí eu vou seguir então mais um pouquinho aqui, vendo que o Nietzsche fala sobre um outro egoísmo. Há um outro egoísmo demasiado pobre, faminto, que sempre deseja furtar. O egoísmo dos doentes, o egoísmo doente, com o olhar do gatuno, olha para tudo que brilha, com a avidez da fome, mede aquele que tem bastante de comer e sempre se avizinha furtivamente da mesa dos que dão.
Pessoal, só abrir aqui um parênteses, porque é muito legal que ele realmente diferencia dois egoísmos, isso é muito bacana, e é legal a gente fazer uma ponte com a contemporaneidade. Nós estamos num declínio de um ideal romântico, então eu desacredito do outro. A Carol Tchukian, inclusive, falava isso. E estamos numa era de autodesenvolvimento, que eu quero saber o melhor para mim, ser o sujeito fantástico para suprir uma falta no outro, de certa forma. Só que o outro está no mesmo movimento, então entra um movimento de um egoísmo muito pobre, muito fútil. Né? Não é esse egoísmo que transborda no sentido de entender essas inter-relações com os outros. Legal essa. Michel, Por favor. eu acho interessante nesse ponto, já que você fez uma pausa, acho que é interessante trazer, porque é, é, quando você puxa um conceito de Nietzsche, vem tudo de uma vez, né? Assim, ele é uma teoria que você demora para entrar, mas quando você entra, vem tudo de uma vez, está um interligado no outro. E aqui me chama a atenção quando ele faz esse contraponto do egoísmo do doente e o outro egoísmo, o egoísmo bom, vamos dizer assim, um egoísmo positivo, é que vem um conceito dele que é muito, muito forte, que é a questão das forças ativas e reativas, que está ligado ao niilismo, que está ligado a diversas, ao além do homem. Porque Nietzsche ele vai dizer em diversas passagens de que o mundo é habitado, nós, o mundo, tudo que existe é habitado por forças ativas e reativas. A força ativa é aquela que quer crescer, aquela que quer tornar-se quem ela é, que é vontade de potência, né? Tá ligado a outro conceito dele, a vontade de potência. O que vontade de potência quer? Potência quer mais potência, quer crescer, como o conhecimento, como a criatividade, como a superação. Cada vez conhecimento quer mais conhecimento, a vontade quer mais vontade, a arte quer mais arte. Isso tudo são as forças ativas. Mas o problema do mundo é que existem muitas forças reativas, que é aquele que quer, pelo contrário, ele quer subtrair, ele quer sugar, ele quer tirar, ele quer colocar para trás exatamente essa força ativa, né? Então, o Nietzsche ele tem uma visão muito cosmológica assim, do mundo, com essa ideia de forças. E aí ele coloca essa ideia da força ativa e reativa no pensamento do egoísmo, que é mais uma vez mostrando como que porque a primeira é, a cabeça das pessoas é egoísmo é algo ruim, né? É Uhum. mal, não é bom. Pronto, É entra mal porque naquela ele não olha para dicotomia. mim, né? É legal isso, Né? ele é mal porque não olha para mim. Mas aí, o que Nietzsche está sempre querendo quebrar? Essa dicotomia, essa dualidade, bem, bom, bem, mal, feio, bonito. Ele quer quebrar isso. Ele está mostrando, olha, o egoísmo pode ser bom, mas pode ser ruim. Ou seja, o mesmo conceito pode ser as duas coisas, não é todo ruim. Então, o que ele traz essa diferença? E é importantíssimo que nós tenhamos essa criticidade, né? Até porque tu imagina, essa pulsão de vida, de seguir, a gente acaba entrando num conceito do Lacan que é o gozo, né? O gozo é esse negócio que quer mais e mais e mais expandir, mas quando tu não tem algo que denega, que castra, que para, o Dostoiévski dizia, se não houvesse o nome de Deus, tudo seria permitido, né? Deus como aquele que castra. Né? E aí tu entra numa questão lógica perversa. Né? Então é bacana é importante a gente ver esse meio termo. Então, vamos mais um pouco aqui. Vamos mais um pouco. E sempre se avizinha furtivamente da mesa dos que dão. O que fala através dessa cobiça é a doença e invisível degeneração. A gatunavidez desse egoísmo fala de um corpo enfermo. Aqui cortou, pessoal. Não... Tu tem acesso a essa frase aqui, Thiago? Não, deve ser algum erro do PDF, porque em seguida começa, dizei-me, irmãos, o que é para Perfeito. nós ruim, pior que tudo. Então tá tudo, segue normal. Dizei-me, irmãos, o que é para nós ruim e pior que tudo, não é a degeneração?
E sempre intuímos degenerescência ali onde falta a alma dadivosa. Para cima vai nosso caminho, além da espécie, rumo à superespécie. Mas o horror para nós é o senso degenerante, que diz tudo para mim. Para cima voa nosso senso. Assim, é ele um símbolo do nosso corpo, o símbolo de uma elevação. Os símbolos de tais elevações são os nomes das virtudes. Assim, o corpo atravessa a história, vindo a ser e lutando, e o espírito que é ele para o corpo. Arauto, companheiro e eco de suas lutas e vitórias. Símbolos são todos os nomes do bem e do mal, não enunciam, apenas acenam. É tolo quem deles espera o saber. Atentai, irmãos, para cada momento em que vosso espírito quer falar por símbolos. Aí está a origem da vossa virtude. Elevado está aí vosso corpo, e ressuscitado com seu enlevo arrebata o espírito, para que se torne criador, estimador, amador e de tudo benfeitor. Quando o vosso coração palpita, largo e pleno como um rio, bênção e perigo para os habitantes das margens, aí está a origem da vossa virtude. Quando vos elevais acima do elogio e da censura, e vossa vontade quer em tudo mandar, como a vontade de um amante, aí está a origem da vossa virtude. Quando desprezais o agradável e o leito mole, e não podeis deitar-vos longe o bastante dos molengas, aí está a origem da virtude. Colegas, alguém quer pontuar alguma coisa? Ou eu sigo mais um pouco? Eu vou seguir mais um pouquinho, está quase acabando o capítulo. Achei que tinha mais coisa. Só deixa eu voltar. Cadê? Que eu me perdi. Aqui embaixo. Só deixa eu voltar aqui. Colegas, que eu me perdi. Vontade que eu tô. Aqui embaixo. Origem. Perfeito. Quando quereis com um só querer, e esse afastamento de toda necessidade se chama necessidade para vós, eis a origem de vossa virtude. Em verdade, é ela um novo bem e mal. Em verdade, é um novo profundo rumor, a voz de uma nova fonte. Em nossa virtude é poder, é um pensamento dominante e em torno dele uma alma sagaz, um sol dourado, e em torno dele a serpente do conhecimento. Agora sim a gente termina esse capítulo. Alguém gostaria de pontuar alguma coisa para a gente seguir? Tiago, queres compartilhar algo conosco sobre esse finalzinho? Sim, sim. Ele traz uma outra palavra que é a degeneração, né? Que também tá ligado com essa questão da virtude dadivosa. Que é o seguinte movimento. Basicamente, ele está dizendo que a degeneração é aquela pessoa que recebe, que quer subtrair, quer acumular e reter para ela, né? Não quer se doar. É aquele que o grande acumulador, seja de dinheiro, de conhecimento, não sei o quê, mas que quer reter para ele. A virtude dadivosa é o outro movimento, que é esse que recebe, que incorpora, que transforma, que aumenta e que transborda, né? De transborda para os outros. Então, ele faz com essa ideia da degeneração, ele contrapõe aqui duas maneiras, né, pelas quais, assim, vamos dizer, os impulsos humanos podem funcionar. Um é com a abundância e o outro com a carência. Então, aquele indivíduo que é forte, né, que é criador, como ele sempre traz,
ele vai pegar as coisas do mundo, ele vai aprender as coisas do mundo, ele vai transformar dentro de si, ele vai devolver para o mundo mais ainda do que ele recebeu. Essa é a virtude da dadivosa. Ele não tem, ele acumula também, mas pela necessidade de criar, de conhecer, né? E assim, consequentemente, transborda, que é totalmente contrário desse que degenera, né? Um movimento que esse movimento interrompe, porque ele só quer possuir, ele só quer acumular, ele só quer retirar dos outros, porque aquele que quer acumular e reter, ele quer retirar dos outros, né? Não tem um movimento, né, cíclico. Então, ele não consegue nem transformar, né? Ele não consegue nem criar algo para ele só quer reter. Então, é isso que é muito importante que Nietzsche traz, porque isso pode ser aplicado em diversas coisas, até mesmo se a gente pensar no nosso sistema capitalista, né? Uhum. É uma forma em que ele já estava inserido, Nietzsche, é uma forma que ele já está também inserido, né? Está mesmo período ali de Marx um pouco depois, né, ou antes, enfim, tá ali no mesmo período, e é uma outra forma dele criticar esse sistema que estava já capitalista no seu tempo. Não é uma crítica de quebra do sistema capitalista, é uma crítica de como é o comportamento dentro dessa economia. E é interessante pensar, inclusive alguns críticos dizem, né, o sistema capitalista dá muito certo, porque ele flerta com a essência egoísta do ser humano. Que a predisposição do ser humano é o egoísmo de tudo para mim, né, o movimento daquela criança muito pequena que diz, é tudo meu e eu não divido com você. Né? Esse movimento, né? Colegas, tem mais alguém que gostaria de compartilhar mais algum ponto aqui conosco? Deixa eu ver, o Diego pontuou algo aqui como, está parecendo que está falando do capitalismo e, sobretudo, da classe alta. Vamos pensar dos dominantes, né? Vamos falar para aí, talvez seja esse o lugar. Rita, pedisse a palavra. Se pediu a palavra, o seu microfone está fechado. Não, eu só pensei aqui, eu estava aqui pensando sobre o dadivoso, né, que seria, assim, poderia ser representado, um exemplo, assim, a floresta, né, que ela nos dá tudo, né, e não tem exigência nenhuma, né, você tira tudo o ar que respiramos, né, fonte de alimento, e é tudo dádiva mesmo, não tem uma troca, não exige uma troca. Ok, então a gente segue mais um pouco. Eu também me veio muito ali um pensamento do Fernando Pessoa, né, sobre põe quem tu és o mínimo que fazes, né, o Pessoa tinha essa característica de... O Winnicott também era um autor que fazia isso, ele pegava outros textos, ele lia e ele devolvia com uma releitura, né, penso que é uma lógica que o Nietzsche também fala muito aqui. Mas aí a gente... Eu penso que o dadivoso é assim, a pessoa ela só está no seu estado de ser mesmo, né? Então, ela vai fazendo o que ela distribui de bom ali, e é o próprio ser. Não existe uma condição mesmo, né? Eu já sou mais freudiano nesse quesito, Rita, na minha humilde opinião. Eu acho que a gente precisa da cultura, porque para mim o homem é o lobo do homem. Eu sou meio Freud nesse quesito aí, né? Mas A é gente tranquilo. precisa mesmo, mas eu falo assim, o fato de você doar não está ligado a uma questão do saber, é uma questão mesmo própria da natureza daquele ser, né? Perfeito. Então a gente segue mais um pouquinho, vamos nessa. A Rita já deu também a pontuação. Rita, obrigado pela qualquer pontuação, sinta-se à vontade. É para isso mesmo que a gente está aqui. Eu vou ler o item 2 aqui. Nesse ponto, Zaratustra silenciou por um momento
e olhou para seus discípulos com amor. Só uma curiosidade psicanalítica, tá? Pessoal, libido, a palavra libido que a gente utiliza, a raiz dela no alemão é Lieb, que é amor, tá? Só uma curiosidade aleatória para a gente pensar em conceitos da psicanálise. Depois vocês decidem o que vão fazer com esse conhecimento. Então prosseguiu falando, e sua voz estava mudada. Permanecei fiéis à terra. Irmãos, com o poder da vossa virtude, que vosso amor dadivoso e vosso conhecimento sirvam ao sentido da terra. Assim vos peço e imploro. Não os deixeis voar para longe do que é terreno e bater com as asas nas paredes eternas. Sempre houve tanta virtude extraviada. Trazei, como eu, a virtude extraviada de volta para a terra. Sim, de volta ao corpo e à vida, para que dê à terra seu sentido, um sentido humano. Esse é um ponto fantástico do Nietzsche, muito bem antropocêntrico. Uma centena de vezes até agora extraviaram-se e enganaram-se, tanto o espírito como a virtude. Em nosso corpo ainda vive todo esse delírio e engano. Aí tornou-se ele corpo e vontade. Uma centena de vezes até agora extraviaram-se e enganaram-se tanto o espírito como a virtude. Sim, uma tentativa foi o homem. Quanta ignorância e quanto erro se encarnaram em nós. Não apenas a razão dos milênios, também a sua loucura irrompe em nós. É perigoso ser herdeiro. Ainda lutamos palmo a palmo contra o gigante, acaso. É interessante que ele põe acaso com letra maiúscula. E sobre toda a humanidade reinou até agora o absurdo, o sem sentido. Tiago, queres pontuar algo aqui conosco? Sim, aqui, mais uma vez, Nietzsche está praticamente implorando, né, para não esqueçam que a vida, tudo está aqui nesse mundo terreno, e no nosso corpo, né? Então, ele mais uma vez está criticando o quê? O platonismo e o cristianismo. E o cristianismo nada mais é que o platonismo para o povo, né? Como ele já disse. Porque esse tipo de pensamento ganhou durante séculos, aliás, durante milênios, ele até fala milênios aqui, desde de Platão, essa ideia de que a vida, de que os valores maiores, de que, enfim, qualquer coisa que seja bom, né, qualquer lado positivo dessa dualidade, só está no céu, só está na vida eterna, só está no pós-vida, porque essa vida é de pecados, o nosso corpo é por si só um pecado, é sujo, e aqui nós temos qualquer outro tipo de valor ideal está só em outro local, não aqui na Terra. Então, mais uma vez, Nietzsche implora. A vida que temos é essa vida. Várias vezes ele usa o mundo da Terra ou a vida da Terra, porque ele está querendo trazer a gente com os pés no chão. Vamos pisar de novo nessa vida. Esquece o cristianismo, esquece o platonismo, que é a filosofia, o que as religiões durante milênios nos trouxeram. Por isso que ele traz uma frase que é muito interessante, nunca tinha parado para perceber essa frase, que ele fala, é perigoso ser herdeiro. É perigoso ser herdeiro, é herdeiro desse conhecimento, dessas morais que estão há milênios sendo acumulados, né? Dentro da filosofia platônica, dentro do cristianismo, e passou pela Idade Média com São Tomás de Aquino, com Santo Agostinho, e todos esses trouxeram as mesmas ideias, esse mesmo pensamento, de achar que aqui, essa vida que nós temos é pecado. E só na vida, e temos que seguir várias regras, né, vários valores morais que os outros impõem, para sermos recompensados depois da morte.
E aí ele traz essa questão. É fantástico essa pontuação, e eu vou fazer alguns recortes, só ler aqui o que a Raquel colocou e depois eu sigo ali com os pontos. Né? A Raquel disse que é a primeira vez que está conosco, e daí ela diz, né, sobre a virtude dadivosa, achei muito interessante o exemplo do sol e a floresta, pois além de olhar sem limites, doa para todos que querem receber. Esse é o detalhe, né? Quem está do outro lado quer receber? Também tem esse ponto. Né? A gente parte do pressuposto que todo mundo quer receber, que todo mundo quer ser feliz. Não, o ser humano não busca o prazer, o ser humano busca o piso que lhe é confortável e já está devidamente instituído. Por isso que, aí levando para a psicanálise, a gente não pega a posição objetiva, e sim a posição subjetiva que está em questão. Se uma pessoa está se submetendo ao ridículo durante muito tempo, não adianta bancar o coach e dizer faz isso, aquilo e 10 passos. Não vai funcionar, porque é a posição subjetiva que está em pauta. Quando a gente fala desse herdeiro, o herdeiro de paraíso porcaria nenhuma. A gente é herdeiro de um pecado original. A gente é herdeiro de uma dívida, a gente é herdeiro, nós pagamos uma dívida e nos culpamos por ter matado o pai. A culpa nossa é por ter matado o pai, essa é a herança nossa, de se culpar o tempo todo. Tu vê na clínica, quando o teu analisando olha para ti e diz, olha, eu vou te confessar uma coisa. E aí eu peguei e pontuei, por que você não vai me confessar? Eu não sou um padre. Também não estou vendo que você pecou. Nota, quando a gente diz eu confesso, está arraigado aí uma moral, uma lógica perversa de uma sociedade católica cristã. Isso é a lógica do Nietzsche, redesenhada pelo Christian Dunker. Dói ouvir isso? Claro que dói. É a nossa verdade, é o nosso piso, é a nossa fantasia primaz, é a herança que a gente está instituído. Joga nós, ocidentais, no Oriente, para ver se não ficamos totalmente perdidos. Nossa, como é que eles estão de branco numa morte? Sinto muito, mas é a realidade. Né? A gente precisa de uma fantasia para viver. Agora, o quanto tu é prejudicado em muitos momentos ou não, é outros 500. Né? As crenças na clínica, né? Quais são as crenças que estão nos norteando? Por isso, uma análise é sem moralidade, sem punição e sem punição. Né? Tiago, por favor. É só porque eu esqueci de falar do que você até pontuou, que ele bota gigante acaso. Isso é muito interessante dele. E ele não... E eu acho que é o único local que Nietzsche traz essa imagem aqui. Por quê? Aqui nesse livro. O que ele está botando, ele está personificando o acaso mesmo, como a gente entende a palavra acaso, com uma força gigantesca, porque para ele não existe uma ordem divina que vai garantir que a história caminhe para um objetivo pré-determinado. Isso para Nietzsche não existe. O que ele ataca essa ideia de providência, a crença que Deus conduz os acontecimentos segundo um plano maior, superior, que é o que está sendo vendido durante milênios para a gente, seja pelo cristianismo, seja pelo platonismo, seja por Descartes, mesmo com toda a sua racionalidade, é extremamente moral e cristão o pensamento dele. O que, para Nietzsche, o mundo não vai funcionar assim. A história humana é atravessada pelo acaso. Ponto. Ele resgata aqui a tragédia grega, que é antes de Platão, que é antes de Sócrates, que são os acidentes, os encontros inesperados, os conflitos, os erros, as forças imprevisíveis, tudo isso é o que manda no mundo. E aí, qual é o seu papel diante disso? Você, como criador, você tem que pegar esse acaso, enfrentar ele e transformar ele. E essa daí é uma ideia que ele vai trazer depois em Amor Fati, um conceito que é magnífico. Mas para não entrar muito no Amor Fati agora. Então ele vai rejeitar essa ideia da providência. Ele entende que o mundo é o tempo todo contingência e imprevisibilidade. São forças imprevisíveis, não é uma força divina. São forças imprevisíveis. Encontros que ocorrem e que traz uma consequência que está fora da gente. É o que a gente vê em todas as tragédias gregas. Édipo, rei. E Thiago, é legal também pegar esse acaso maiúsculo e pegar a etimologia da palavra.
acaso vem de ocaso, que é o deus romano ali, que por sua vez vem de kairos, que é o deus grego, né? E a psicanálise é norteada pelo acaso, pelo ocaso, pelo kairos, e não pelo cronos. Não somos cronológicos, lineares. A psicanálise é acaso, é o tempo do sujeito do inconsciente atemporal. Né? Então, fecha muito certinho ali. Quando eu vi esse maiúsculo, eu lembrei dessa raiz, desse Deus Sim. Kairos. E para completar isso, só para finalizar, o primeiro livro de Nietzsche já traz o desfecho da teoria dele, da ideia dele, que é o nascimento da tragédia, que ele vai analisar praticamente todos esses conceitos que a gente está trazendo aqui, está falando agora, e que ele vai mostrar o seguinte: o mundo se perdeu, as pessoas se perderam, o homem declinou quando a gente saiu do pensamento grego da época da tragédia, ou seja, pré-socrático, e entramos no pensamento socrático-platônico. O que ele quer dizer? Que naquela época, com a tragédia, que ele vai considerar o maior fonte de conhecimento do mundo, da humanidade ocidental, pelo menos, é a tragédia grega, porque ela mostra que o mundo é governado pelo acaso e que nós, diante do acaso, temos que conseguir nos equilibrar diante disso. São forças ativas e reativas que estão no mundo e a gente tem que buscar esse equilíbrio o tempo todo. É isso o tempo todo que a gente pode resumir Édipo Rei, pode resumir todas as tragédias de Sófocles, todos você pode ver isso, que estão tentando chegar dentro de uma situação absurda que necessita de você tomar atitudes drásticas, por mais que você o pêndulo ali, você vá para um lado para tomar uma decisão, mas só que é para tentar buscar um reequilíbrio das forças, um reequilíbrio da vida. E foi isso que a humanidade se perdeu num pensamento socrático-platônico, que não é mais um equilíbrio, é aquela ideia que ele traz, que a gente já conversou aqui, do Apolíneo, que é extrema racionalidade, e aí essa extrema racionalidade leva a seguir extremas regras morais, que leva sempre essa ideia do que a vida vai ser perfeita num após-mundo. Enfim, para você ver, como, mais uma vez, como uma coisa que Nietzsche traz puxa todo o pensamento dele e se fecha, né, como teoria. Tiago, é muito legal pensar isso, né, nessa necessidade de controle, e aí a gente leva para a clínica. A neurose obsessiva, sobretudo, e que rege muito, a grande característica da neurose obsessiva é ter o controle. O sentimento primaz neurótico obsessivo é a raiva. E aí eu controlo toda uma situação, porque se eu externar realmente essa raiva, eu destruo tudo. O neurótico obsessivo não quer trabalhar com seus afetos. Então, ele vai racionalizar todos esses processos numa tentativa de controle. Né? E tem uma coisa interessante, isso daí que você me falou, me trouxe aqui. Nesse livro da Semana da Tragédia, do Nietzsche, ele faz uma oposição entre Édipo e Hamlet. Legal. Ele mostra o seguinte: como os dois erraram, e os dois erraram nos dois extremos quando tomaram atitude. Por quê? Assim, resumindo muito, Édipo, toda a tragédia de Édipo ocorreu porque ele resolveu agir demais, ele queria saber, ele quis controlar tudo através da verdade, ele queria agir, tomar decisão, descobrir qual era a verdade a fundo, e aí veio a tragédia dele, porque ele acabou descobrindo mais do que sabia. Se você lê a tragédia de Édipo, você vê que toda hora, tanto a mulher, que é a mãe dele, assim como os guardas, todo mundo já sabia qual era a verdade, mas todo mundo já estava falando, para, vamos parar por aqui. Tem vários momentos já, vamos parar por aqui. É melhor a gente não saber tudo. Ou seja, é melhor a gente não controlar tudo, que vai dar problema. E deu. Hamlet é o contrário. Hamlet não quer agir. Ele é o extremo da racionalidade. Ele fica o tempo todo pensando e arquitetando. E aí vão acontecendo mil coisas pela inação dele. E aí, quando ele resolve agir no final, pronto, já não tem mais jeito. E aí acaba quase todo mundo morrendo. A mulher dele, a namorada dele, a prometida dele, acaba se matando antes, né? Porque não estava aguentando mais aquele sofrimento todo. E, enfim, no final ele morre, todo mundo morre ali. Ou seja, olha o que o Nietzsche mostra. São os dois extremos. Tanto o controle total de querer agir e saber a verdade vai te levar a uma destruição, porque você não está aí no equilíbrio ali das forças, assim como o Hamlet, que também, por uma necessidade de controle
total das coisas, ele preferiu não agir, ele ficou congelado porque ele estava com medo de qualquer decisão que ele tomasse sofresse uma atitude. E exatamente esse extremo dele resultou na tragédia dele. E é interessante que o movimento neurótico obsessivo, ele é esse movimento pendular. Inclusive a caridade, para muitos autores, é um movimento muito neurótico. É como se eu entrei devendo para o mundo. Então eu preciso dar já para equilibrar a balança. Né? Então o neurótico, na leitura psicanalítica, é esse cara que, olha, aconteceu alguma coisa para aquele lado, eu preciso trabalhar muito demais para cá. Né? Ou a procrastinação, que é o outro excesso também. E aí, para dar conta desse capítulo, vamos seguir mais um pouco, mas é muito legal esse capítulo aqui. Que o vosso espírito e vossa virtude sirvam ao sentido da terra. Irmãos, e que o valor de todas as coisas seja novamente colocado por vós. Por isso, deveis ser combatentes, para isso deveis ser criadores, sabendo, purifica-se o corpo, tentando com saber, ele se eleva para o homem do conhecimento. Todos os instintos se tornam sagrados, para o elevado a alma se torna alegre. Médico, ajuda a ti mesmo. Assim ajudarás também teu doente, seja essa a tua melhor ajuda. Que ele veja com seus olhos aquele que cura a si próprio. Há 1000 veredas que não foram percorridas, 1000 saúdes e ilhas recônditas da vida. Inesgotados e inexplorados estão ainda o homem e a terra humana. Velai e escutai, ó solitários. Do futuro chegam ventos com misteriosas batidas de asas, e boas novas alcançam ouvidos delicados. Vós, solitários de hoje, vós que viveis à parte, deveis um dia formar povo de vós que escolhestes a vós mesmos. Deverá nascer um povo eleito, e dele o além do homem. Em verdade, o local de cura ainda se tornará a terra. E já a envolve um novo aroma, um aroma que traz saúde e uma nova esperança. Deixa eu só ler aqui o que foi posto de comentários, para a gente comentar. Ó, agora, quando a gente vê esse traço aqui, eu lembro do ChatGPT. Vamos ver o que foi dito aqui. Vamos ver. Muitas vezes, ou a maioria delas, a Raquel botou, a realidade choca. Daí parte o desejo de viver o ideal, conforto, ao invés de realidade. Desculpa, eu disse, ó, não, na verdade não é fora de contexto, né? Quando a gente trabalha com subjetividade, a gente se permite ir para esse lugar, né? E é interessante esse ideal aqui, Raquel, que tu trouxe, me lembra muito o ideal da psicanálise, né? A gente busca um ideal, porque se chegarmos ao ideal, esse ideal, o ideal de eu, vai nos levar para o eu ideal. O eu ideal é da majestade o bebê, a parte da pessoa estar completa. Um sentimento de completude ali, nada me falta. E aí o Thiago pontuou, né, que por sincronicidade o nome, o nick, né, da Raquel é Kairos, o que falávamos do acaso. O Thiago falou sobre o Thiago. É estranho isso, né, Thiago? Dupla personalidade. Eu, por exemplo, sempre digo, eu não tenho dupla personalidade, nem eu. Tiago, o Nietzsche fala mais abertamente sobre o cristianismo em alguma obra, ou seria mais voltado à diferença entre religiosidade e espirituosidade? Queres falar do anticristo, Tiago? Sim, o anticristo, que foi pessimamente traduzido o título, porque na verdade o título seria o anticristão. Não é o anticristo Jesus Cristo, porque, na verdade, esse livro, basicamente, o Nietzsche está elevando a máxima potência ao Jesus histórico. O Jesus histórico, que não é o Jesus que o cristianismo construiu,
para Nietzsche, o super-homem. É o cara que chegou lá, que conseguiu, é o além do homem, né? O super-homem, vamos voltar a falar além do homem, estou aqui caindo às vezes. Então, é o além do homem, é aquele que transbordou, é aquele maior, máximo criador, né, enfim, por isso foi mal traduzido. E nesse livro, ele vai atacar todo tipo de pensamento religioso, que para ele, pensamento religioso é todo esse pensamento moral, né? O Platão, para ele, é um pensamento religioso. Descartes, para ele, é um pensamento religioso. Kant, toda essa filosofia, claro, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, todos, mas ele ataca basicamente, abertamente no livro, o cristianismo, todos os monoteísmos, o judaísmo e um pouco do islamismo, mas só que também ele ataca muito o budismo. Porque a gente tem, na época dele, o budismo já estava em alta no mundo ocidental, como até hoje está, né? Eu acho que tem caído um pouco ultimamente. Mas o budismo sempre, que é aquela coisa do exótico, do oriental, né? Mas ele ataca o budismo também, que apesar de não ser monoteísta, ele ataca o budismo porque ele entende que, aliás, não todos os tipos que existem, a gente fala budismo, mas existem várias correntes de budismo, né? Igual o cristianismo. Mas ele ataca algumas correntes de budismo, que é essa corrente que pensa em não agir, não fazer, ser contra, você anular a sua vontade, né? Ele fala que isso é você negar, é a mesma coisa que o cristianismo faz, é negar a vida terrena. Você negar a vontade, você negar a vida terrena, negar seus pulsos, né? Seus impulsos humanos, né? Então, esse livro dele é fantástico, mas é um livro, assim, que tem que ler de mente aberta, né? Porque ele vai bater nas nossas crenças, ele vai bater na fé, ele vai bater em muita coisa, né? A fé, que eu digo, a fé no sentido moral, né? Não a fé pessoal, interna. Mas ele vai elevar Jesus Cristo à máxima potência, porque tem muita gente que ataca, porque ele está... pessoa que nem leu, né? Normalmente você vê aqueles pastores ou padres ou o que for, que vai, rabino, que for, que vai bater, nossa, porque Nietzsche atacou Jesus. Não, pelo contrário, ele elevou Jesus, ele tentou tirar o que o cristianismo apodreceu da imagem de Jesus. Tiago, por favor, Tiago Camargo. Bom dia. É interessante, Tiago, que me parece que ele está criticando muito os dogmas, as crenças que são impostas como leis, como regras para o ser humano, mas ele não nega uma parte além do homem, que seria, que eu estou chamando de espiritualidade, mas não tem relação com o espiritismo, é espiritualidade mesmo. E esse Deus que vem de um conceito lá atrás, que foi, né, estou até divagando aqui com a própria obra, foi morto para renascer um outro Deus que é um Deus da ordem mesmo, da lei, né, um pai para todo mundo que acaba orientando toda a sociedade. Mas isso não anula o fato da gente viver na Terra, o fato da gente viver como ser humano e ter certas condições como o próprio instinto, as pulsões, etc. Seria isso, então? Isso, é perfeito, Thiago. Ele nunca nega a espiritualidade, ele nunca nega, eu fiz uma distinção entre a fé cristã, a fé moral, ele não nega a fé espiritual, vamos dizer assim. Ele não nega isso, ele ataca as instituições, ele ataca o que as instituições fizeram da espiritualidade, como você nomeou, né? Ou até das crenças do próprio ser, né? Ele ataca isso. E é muito interessante, porque tem um livro do Nietzsche, quando ele já estava lá enlouquecendo, né? Quando ele tinha aqueles... depois que ele já tinha tido surto, mas só que nesse livro dele, ele fala assim, a minha religião, fala várias vezes, a minha religião é o eterno retorno. Aí ele vai pegando o conceito dele e fala, a minha religião é isso. Ou seja, ele não nega a religião, ele nega o que as instituições religiosas têm feito dos últimos milênios, né? E uma coisa muito interessante que você trouxe, em outras palavras, ele também
ele ataca os deuses das instituições, né? O Deus cristão, o Deus judeu, esse Deus que é cheio de regras, cheio de morais, que é punitivo, que é vingador. Mas, ao mesmo tempo, quando ele fala lá atrás a ideia do Deus está morto, e ele fala que tem um momento que as pessoas leem só até a Deus está morto, e param ali. Mas ele continua falando, e está nascendo algo muito maior, está nascendo algo muito mais forte, já nasceu algo muito mais forte, que é a ciência, que é a próprio capitalismo, o sistema capitalista. E aí ele vai dizer isso vai ser muito pior para a humanidade. Isso vai trazer coisas muito mais graves para a humanidade. Como se ele quer... Isso eu teria que explorar aqui durante muito tempo, para não ficar mal entendido. E aí ele faz até uma metáfora de que, depois que Deus foi morto, vamos ficar, todos nós, igual um lanterninha que está no meio de uma escuridão e procurando o chão. Porque para ele acabou o chão. Se Deus não existe, acabou o chão. Porque o chão agora vai ser o quê? A ciência. E é o que a gente está vivendo hoje. Olha como que ele já estava à frente do tempo dele. A ciência, quando vem... Porque naquela época, Deus era a verdade. Deus dita a verdade. Deus é a instância da verdade. Mas quando vem a ciência substituindo Deus, e agora a ciência é a instância da verdade, é algo muito mais forte, mais difícil de ser quebrado. Por quê? Você falou aí, exatamente, a ciência é do homem. Foi o homem que criou a ciência, assim como o homem criou Deus. Então, a ideia de Deus... Então, quando a ciência substitui o Deus, essa verdade criada pela ciência, ela vai ser imbatível. Ela não pode ser mais negada, porque ela é científica. É o que estamos vivendo hoje. Quantos especialistas, quantos coaches aí que vêm com 1000 ciências da cabeça deles, e cientistas políticos, cientista econômico que diz é isso e ponto. E não temos como quebrar, porque é ciência. Então, olha como o Nietzsche já está à frente do tempo dele e está mostrando, é melhor, e ele dá um alerta, é melhor a ideia de Deus. Diante dessa ciência que vocês estão criando, é melhor, eu prefiro a ideia de Deus. Isso que tu disseste, né? Tu pega aquelas frases clássicas de, olha, tem um estudo científico que comprova. Tá, mas o detalhe é o seguinte, estudo científico, qual é a base da pesquisa desse estudo? Quais são as fontes do estudo? Foi bem realizado, né? Eu falo como alguém que ama a academia, que passei, estudei em federal, inclusive. Então, a jogada, se a pergunta inicia errada, não espera que vai vir uma resposta certa, né? Antes de passar para o Thiago Camargo, eu só gostaria de trazer um nome aqui para vocês pesquisarem e eu aprofundar também, que é uma senhora chamada Sarah Kaufmann. Ela é uma filósofa francesa do pós-guerra, mas que o foco dela, ela faz uma interligação muito interessante entre o Nietzsche e o Freud. E ela é uma dessas que diz que o Nietzsche é o cara que ataca essa consciência instituída, assim como o Freud. Ela faz essa amarração. Tiago, por favor. Tiago Camargo. Vou mostrar um pouquinho da minha loucura aqui, que eu acredito que a ciência ela não serve para provar ou comprovar nada, muito pelo contrário, é para castrar a gente, é para trazer, é como uma âncora para trazer a gente para uma realidade, entre aspas, anulando aspectos que a gente sentiria. É isso. É interessante isso que tu trouxe, inclusive, Thiago, eu li um ensaio, um estudo científico que fala que 70% das pessoas têm negação com a ciência. É um absurdo isso, né? Há pessoas que buscam na ciência, outras pessoas que negam a ciência. Isso é uma brincadeira, tá, Thiago? É só um paradoxo. O meu negócio é problematizar mesmo. Diego, por favor. Só para problematizar mais um pouquinho, né, que você estava falando, a gente vê esse negócio das pessoas estar contra a ciência na época do Covid, né? Quando surgiram as vacinas aí, né, que o pessoal falou, não, essa vacina vai acabar matando, né? Teve até um que falou assim, né, não falando mal de político nem isso, você vai virar um jacaré, né, tomando essa vacina. É isso, né, as pessoas
O que está em pauta aqui, e é legal tu trazer esse ponto, o que está em pauta não é ser contra a ciência. O que está em pauta é contra o dogmatismo que está instituído. Né? Não é por ser ciência que está errado, não é por ser ciência que está certo. Michel, para eu completar a minha... Desculpa. Não, tudo bem. É só para, no caminho do que o Thiago estava falando, né? Não Isso. que a pauta seja estar contra a ciência, mas é isso que você está falando, do dogmatismo. Isso. Eu vou passar para o Thiago e depois para a Rita. Thiago, por favor. Só para completar, para ficar mais claro, essa crítica do Nietzsche à ciência nada mais é do que a crítica ao tipo de pensamento religioso que está sendo passado agora para o nome de ciência. Porque é o que você falou, o dogmatismo. Você pega os mesmos dogmas da religião e toca agora na ciência. Agora é a ciência que vai dizer o que é verdade, o que devemos fazer. Basicamente, essa a crítica do Nietzsche. Não é a crítica à ciência como um inteiro, como um método científico, não é. Mas a ciência ter o mesmo pensamento religioso. Perfeito. Rita, considerações finais, Rita. Tem uma pergunta. Eu vejo, assim, nas pesquisas, muitas vezes, elas são contaminadas, não sei se pode ser a palavra, mas que elas são feitas pesquisas já pensando no resultado, para provar que isso é isso. Então, isso é que dá a insegurança para a população. Quem lê mesmo profundamente, que acompanha, pode estar enxergando justamente isso, que não dá para confiar em qualquer pesquisa. É igual você acabou de dizer um pouquinho antes, tem que ver o que foi investigado, de que forma, né? E nos princípios lá da pesquisa, para você confiar naquela pesquisa. Na medicina, tem uma pesquisa que tal medicamento é bom e divulga, e determinados médicos prescrevem. O outro médico já tem outra linha, não confia naquela pesquisa, não é bem assim, e já caminha por outro lado. Então, eu acho que precisa se conhecer realmente a fundo a pesquisa para acreditar. Não que o científico não é válido, mas como ele foi feito. Exato. Thiago, por favor. Levando isso para a clínica, Rita, a gente pode pensar nos padrões que existem, e a gente chama isso de científico, mas essa ciência, ela não é aplicada a todos os indivíduos. Então, não existe uma regra em clínica, não existe uma regra que você atendendo fulano de tal forma que funcionou, vai ser aplicado e funcionar para Beltrano. Então, eu acho que é mais ou menos isso que você está falando. A ciência fala sobre um padrão, um remédio que funciona tal para tal coisa, mas esse remédio pode não funcionar, de certa forma, para outra pessoa. Bem, isso aí. Então, fechamos por aqui, pessoal.